perto dos profissionais que estavam ao meu lado, eu era exatamente igual. Ela que é a maior referência. Ela que deixa o povo bonito. Nas clínicas, nos consultórios. Ela que fundou a doutora Cherry, que é a maior marca, né? Com certeza. E foi nesse momento que eu falei, tá, então vamos buscar, já que isso me incomoda, já que eu sou vaidosa, já que eu quero me expressar, eu quero me comunicar, eu quero que as pessoas me vejam diferente, deixa eu procurar isso no mercado. Assim, a coisa foi acontecendo, entendeu? Não é um detalhe, não é você colocar uma xícara da Tânia Bulhões lá e achar que tá arrasando porque você colocou um cafezinho pro seu paciente. Se você colocar uma xícara legal, que vai de acordo com o seu brain, tem um café diferente, de repente é o cappuccino da sua avó. Dentro dos nossos valores, a gente já contrata uma pessoa que tem a capacidade de nos entregar esse momento uau. Quando você explora, entende a sua essência e transborda isso. Se todo mundo só fica ali no parecer ser igual, naquela máquina de todo mundo, nossa, estão falando que tem que fazer isso, estão falando que tem que fazer aquilo, você vai de novo voltar para o efeito manada, você não vai se destacar. Quanto mais você entende a sua autenticidade, transborda isso para aquilo que você faz, mais você vai ecoar, né? Mais você vai impactar as pessoas. Você vai ganhar voz, você vai ganhar diferenciação, você vai ser referência. E com muita energia, a gente começa mais um The OneCast. Doses semanais de conhecimento para sua clínica. Eu sou Fabrício Félix. Sou o Ricardo Novak. Estamos aqui hoje para trazer um conteúdo muito top. Nossa. E a palavra de hoje é diferenciação. Ela enxergou uma oportunidade, ela teve uma visão, criou um movimento e saiu do básico, saiu da cultura, do tradicional, da roupa branca, do jaleco branco e trouxe o branding para as clínicas. Então, através da diferenciação, através de estilo nas roupas para profissionais de saúde. Muito Seja bom. bem-vinda, Cici Navarro. Obrigada, Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Gente, que estrutura maravilhosa, estou assim, apaixonada. Vamos lá. Obrigado, é uma honra pra gente. Ela que é a maior referência. Ela que deixa o povo bonito. Nas clínicas, nos consultórios. Ela que fundou a doutora Cherry, que é a maior marca, né? Com certeza. De vestimenta para a galera da saúde, para todos os tipos de clínica. E a gente vai bater um papo muito legal aqui, Bora. Vai entender tudo, vai entender como o pessoal tem que se vestir, se cor influencia ou não, como quebrar padrões, como quebrar vergonha. Bora lá então? Vamos começar? Bora, vamos Fica à nessa. vontade, meu querido. Cici, eu quero uma primeira resposta, uma opinião sua. Você acredita que os profissionais da saúde, quem tem clínica, consultório, que se vestem melhor, eles vendem mais, têm mais resultado? Com certeza. Você nunca tem uma segunda chance de causar um primeiro impacto. Essa frase, ela é muito verdadeira, né? O primeiro impacto é o visual. A pessoa vai olhar para você e ela vai ter preconcepções, ela vai te julgar de alguma forma. E que seja a forma que a gente deseja que ela nos julgue, né? Já que vai julgar, né? Já que vai julgar, que seja, então, o que somos de verdade. E a nossa imagem, ela é a que traduz isso, que expressa isso. Por isso que a moda existe, ela é comunicação, né? Então, foi isso que a gente conseguiu trazer através da marca. Eu acredito muito nisso e acredito que quando a gente se posiciona com aquilo que a gente é e parece ser, as pessoas nos olham de outras formas e a gente, obviamente, consegue atingir os nossos resultados com muito mais facilidade. Sabe o que eu tô pensando aqui? Tentando lembrar alguma clínica, algum consultório que eu conheço que tem um resultado assim, robusto mesmo. Devido ao posicionamento. Né? E que eu tô tentando lembrar de alguma pessoa que não se vista bem, que não esteja alinhado para atender os pacientes. Essa foi a proposta original quando você fundou a doutora Cherry? O que você pensou assim exatamente? O que você olhou, você observava e falava, pô, esse pessoal tá muito... Obviamente, eu não imaginava o que é hoje, não tinha essa visão toda que eu tenho, né? Mas lá no passado era muito sobre a minha dor. Eu sempre amei muito, né, moda, eu sempre gostei de me vestir bem, sempre fui vaidosa, desde pequenininha. Eu criava roupa para as minhas bonecas, né? Só que a vida me levou para a odontologia, para um sonho que eu tinha de me tornar dentista. E quando eu me deparei com o mercado, eu falava, eu precisava me diferenciar. Então, eu fui buscar muita diferenciação em termos de estudo. Eu fazia 2 pós ao mesmo tempo, trabalhava pra caramba, de sábado a sábado, se deixasse de domingo a domingo. E buscava muita diferenciação. Só que perto dos profissionais que estavam ao meu lado, no visual eu era exatamente igual, né? Mas eu não queria ser igual, eu queria ser diferente. E foi nesse momento, então, que eu falei,
tá, então vamos buscar, já que isso me incomoda, já que eu sou vaidosa, já que eu quero me expressar, eu quero me comunicar, eu quero que as pessoas me vejam diferente, deixa eu procurar isso no mercado. E foi no meio de uma aula da pós-graduação que eu fui lá, procurei, não encontrei, não tinha nada na internet. Tava legal a aula, pelo jeito. Não tava. Eu agradeço a professora até hoje que não conectou comigo, gente. Ela é a peça-chave para eu estar aqui hoje. Que bom, né? Que bom! E aí eu fui na internet, não achei. E nesse momento eu já criei a Doutora Cherry. Foi em uma aula, numa sala de aula, eu já saí de lá com sócia, com gente me ajudando a fazer acontecer, que foi minha mãe. E assim a coisa foi acontecendo, entendeu? Que legal! Então, assim, essa visão de, ai meu Deus, esse crescimento todo a nível Brasil, talvez lá neste momento eu não tinha. Mas a visão da minha dor e que eu precisava me diferenciar e que aquilo seria um veículo para isso, com certeza foi daí que partiu. E quando que foi fundado? Que ano Novembro era de isso? 2014. 2014. Putz, tem bastante, tem 12 anos já, caraca. E sabe que de lá para cá, é impressionante como mudou totalmente, e isso certamente tem muita da sua responsabilidade. O movimento que ela criou realmente. Mudou totalmente. Aí é o que a gente estava conversando aqui antes, da curiosidade, do branco mesmo. O pessoal, conta aí, o pessoal tem usado muito branco ou não? Isso tem mudado? Que cores que o pessoal tem usado mais? Como que funciona Quando isso? a gente criou esse movimento, acho que o colorido ele veio muito forte, principalmente porque a gente estava numa fase de consumo em que a cor era muito forte. E assim como todo mercado, né, a gente vai acompanhando as tendências do que está rolando no mundo. Então, naquele momento, quando a gente colocou cor, uau, cor, vamos à cor. E a odontologia veio, muito azul marinho, e muito preto, E aí, até hoje se mantém alguns profissionais querendo usar cores. Mas a gente passou também por uma fase, né, onde o atemporal voltou muito. Então, o branco voltou muito forte. Mas em modelagens mais estruturadas, em modelagens que você olha. E não é um jaleco comum, uma modelagem que te diferencia. Então, a gente hoje tem para todo mundo. Quer o colorido, quer continuar se diferenciando dentro da paleta da sua clínica? A gente tem as cores que podem te ajudar. Ah, não, eu quero estar mais clean, mais neutra, eu quero um jaleco que me leve ali para anos sem eu precisar mudar, porque eu acredito nesse clássico. A gente tem também. Então, o mercado hoje, com o branding, né, com toda essa questão do marketing e tudo que as pessoas vêm estudando, principalmente na odonto, acho que tem muita gente boa já pensando nisso. Odonto e medicina, tem muitos médicos assistindo a gente, tá? Acho que todos os profissionais de saúde hoje estão usando, que o The One Cash para todas as áreas da saúde. Eles trabalham muito a marca pessoal, então muita gente já sabe muito bem qual é o seu estilo. E com isso a marca ganhou uma elasticidade de jornada e de produtos muito grande, porque a gente precisa ter o produto certo para a pessoa certa. A gente não precisa ter o mesmo para todo mundo. Afinal, a gente vende diferenciação. Né? Então, quando a pessoa chega na nossa loja, ela precisa se encontrar. Qual é o seu estilo? Eu sou mais moderno, sou mais tecnológico, eu sou mais clássico, eu sou atemporal. E ela vai encontrar dentro das nossas coleções, que a gente faz propositalmente, pensando em todas essas personas e tipos de clínicas e etc. que a gente possa trabalhar. Né? E tem relação, é só uma curiosidade aqui agora, mas tem relação a cor, a especialidade ou algo que você vai trazer, por exemplo, o branco, né? O branco traz algo mais a calmaria, a paz ali, talvez no atendimento. Só que ao mesmo tempo, lá atrás, quando não existia esse movimento que todo mundo usava branco, o branco assustava a criança, por exemplo, porque, ele já sabia que ia ser um médico ou um dentista que ia vir e traumatizar a criança. Com certeza. Tem relação isso hoje? Tem super. A gente tem já em dados a relação de que mais a gente vende para cada tipo de área, né? Legal. Então, odontopediatria, por exemplo, tem uma coleção licenciada da Disney. A gente tem colaborações com eles todos os anos, né? Somos a única marca do mundo a ter essa colaboração. Que legal. Já há 5 anos. Então, a gente faz específico, porque imagina, uma criança chega e vê um jaleco com personagens que ela mais gosta, ali a quebra de gelo já é feita praticamente na hora. Lembrando, o visual é o primeiro impacto, né? Então, ali, com certeza, a gente já gera um elo de conexão entre o paciente e o cliente, né? E o dentista, ou o médico, etc. Então, a gente vai pensando em cada estilo e, obviamente, olhando para dados e entendendo quais são os gaps de produto, aonde a gente precisa colocar mais cor, aonde a gente precisa colocar um jaleco que é gola padre, aonde um quer gola aberta. O gola aberta, ele vai ser colorido, não vai ser colorido, ele é só branco. Então, a gente vai pesquisando o mercado, entendendo dados do que a gente vende e, com isso, contribuindo na nossa área de criação, que hoje já é uma área robusta, né? E que a gente cria as coleções com cerca de 11 meses de antecedência para conseguir fazer a distribuição em todos os canais que a gente tem.
Então a gente tem que olhar para tendência, macro tendência, como isso se comporta no nosso mercado, o que o nosso mercado vai estar esperando para o próximo ano, que a gente está criando quase 11 meses antes, e como isso se reflete lá na frente. Então é todo um quebra-cabeça maluco. Assim. E vamos lá, ó, tem muito médico, muito dentista, muito profissional de saúde que tem vergonha disso. Eu lembro quando eu comecei a gravar o nosso curso online, isso em 2014 também, a gente falava dos profissionais naquele momento os homens de atenderem de gravata. Porque, de posicionamento, a postura, a segurança que passa e tal. E aí tem um até dos amigos nossos, o Danilo Guimarães, que ele é do interior de Goiás. Então imagina, tem muita gente que tem o perfil dele, tá? Isso que eu quero trazer aqui, sua opinião. E ele, cara, eu tinha preconceito, porque eu falava, meus amigos vão ficar me zoando, vou ficar parecendo um padre, sabe? Vou ficar muito, muito engessadinho e tal. E aí ele fala o poder da gravata, né? Que quando ele falou, gente, vocês não têm noção, comecei a usar gravata, até o gerente do banco começa a me tratar diferente, tal. E o que você tem a dizer para essas pessoas que têm esse tipo de vergonha mesmo, né? Imagina, a pessoa sempre foi ali, usar roupa larga, aquele jaleco muitas vezes de manga curta, largão, aquele branco que é meio amarelado. Como que vocês fazem? O que você tem a dizer assim, para essas pessoas, para elas se sentirem mais seguras mesmo? Porque às vezes a pessoa quer. Sim. Ela sabe, fala, é óbvio que é óbvio que eu vou ser melhor julgado pelos pacientes se eu estiver bem vestido. Sim. É óbvio, mas ele tem um bloqueio ali com medo do julgamento dos amigos e etc. Como que vocês... Isso super rola, né? Em qualquer área, eu acho que a gente vai ter esse julgamento. Na área da saúde, fora, a gente vai estar sempre julgado pelo que a gente veste, né? Então, é independente de estar na saúde ou não. O que eu digo é que quanto mais a gente sabe e conhece da gente mesmo e se posiciona para isso, mais a gente vai ter uma marca pessoal consolidada. E quanto mais a gente tem uma marca pessoal consolidada, mais a gente é uma referência. Sim. Se a gente não é uma referência, a gente vira uma opção. E aí cabe a pessoa entender se ela quer ser uma opção ou se ela quer ser a referência, né? Então, quando a gente toma a decisão que a gente quer ser a referência, a gente vai buscar ser a melhor pessoa, a excelência que a gente puder dar para a gente se tornar essa pessoa referência, né? E a vestimenta, ela faz parte disso. Então, se eu quero isso para mim, né? Se essa é a minha decisão, não quero mais ser uma opção. Dentre 10, eu tô lá nos últimos. Igual que foi o porquê que você criou a marca, né? Exatamente. Se eu quero uma diferenciação, eu preciso entender cada dia mais quem é essa marca pessoal, o que eu quero passar. Às vezes, não é a gravata que vai fazer a diferença. Talvez para ele foi. Mas talvez o cara vai ter um scrub que ele sempre veste e que aquilo diferencia porque ele sempre aparece daquele jeito, mais moderno, mais tecnológico. Daí ele mostra uma tecnologia no consultório e faz todo um contexto que para o branding dele aquilo funciona e ele se sente mais confortável. Às vezes não, às vezes ele tá realmente com a gravata com um jaleco extremamente estruturado, ele mostra a clínica, aquela clínica mais clássica, mais elegante, todo um atendimento mais personalizado, para ele faz muito sentido. Então, tem que conseguir entender quem você de fato é, o que você quer passar, qual é esse posicionamento que você quer gerar. E quanto mais você consegue, com consistência, passar essa imagem, né, na sua comunicação, mais você vai ser aquele cara, que vai ser aquela referência, porque alguns ícones vai fazer as pessoas se linkarem a você, né? Muito bom. Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? A Cici falando, eu fiquei imaginando e lembrando quando eu era criança, quando eu comprava um tênis novo. Quem nunca teve um tênis novo quando criança, que você colocava no pé, você ficava assim, ó, olhando pro pé. É assim. Cara, você não ficava? E aí, não é nem o posicionamento que eu quero trazer. Além do posicionamento, a confiança que você tem quando você está bem vestido. Então, por exemplo, você coloca um jaleco que tem um caimento legal, uma cor diferente. Na hora de você falar pro público, na hora de você explicar um tratamento, você se sente mais empoderado. Com certeza. Né? Eu acho que isso também faz diferença, porque às vezes a gente fica pensando no que a gente está se vestindo para o outro. Exato. Mas como que a gente está se vestindo pra gente? Pra gente, é verdade. Eu acho que já aconteceu com todo mundo, de um dia não estar bem vestido e encontrar uma pessoa que você não queria estar daquele jeito, né? de jeito nenhum. Parece que você quer se esconder
esconder, né? E fala, não olha pra mim, pelo amor de Deus, não me cumprimenta. Não fiz o cabelo hoje, agora, a mulher, imagina né? a gente passar por isso todos os dias no lugar onde a gente mais passa tempo da vida, que é o nosso trabalho, né? A gente não tem que querer se esconder, a gente tem que querer estar o melhor de nós mesmos, né? Nos comunicar da melhor forma. Então, a vestimenta, ela dá esse poder, né? Essa confiança para você. E as nossas melhores roupas a gente tem que usar para trabalhar. Exatamente. E não o contrário, né? Porque a gente fala, não, eu tenho minha roupa para faz? sair, né? Mas para trabalhar eu uso qualquer coisa, vou colocar um jaleco por cima. E não pode ser assim. Exato, e era assim, né? Acho que a gente vem mudando isso Vem com esse mudando. movimento. E isso, eu vou até fazer um link disso tudo, porque eu enxergo que é muito o lance do ambiente que você tá também. Por que que hoje muitos profissionais, muitas clínicas têm mudado esse tipo de posicionamento? Porque começa a enxergar, fala, pô, o meu colega aqui do lado, a clínica do lado, olha como o cara se veste, olha como eu tô. Sabe onde eu enxergo perfeitamente isso? Dentro do nosso ecossistema. Pô, a gente tem lá, enfim, eu até brinco, eu falo, pô, daqui a pouco não vai ter mais careca, nem o pessoal um pouquinho mais pesado. A gente encontra com o pessoal 3 vezes por ano, presencialmente. Cada vez que eu encontro, se a gente fizer uma somatória de quilos, com certeza tem uns 20% a menos de quilos. É verdade. Pô, mas por quê? Porque o ambiente ali, a pessoa vai no encontro, pô, é um ambiente, tá todo mundo bem vestido, tá todo mundo se cuidando, tá todo mundo... E aquilo faz com que você mude. Exato. Então, talvez a pessoa que tá lá se segurando, que ela não quer, tá com essas objeções na cabeça e tal, é que o ambiente que ela vive são pessoas, um monte, desculpa a expressão, mas é um monte de gente largada, um monte de gente que não se cuida e tal, aí você é causa daquele ambiente, né? Exato, eu sempre falo, se você tomar uma decisão que você quer mudar alguma coisa na sua vida, sai do ambiente que te faz e te puxa para aquilo. Então, eu quero me alimentar melhor. Putz, você sai muito com uma galera que tá sempre comendo hambúrguer, enfim, coisa que vai te trazer esse vício, né? Essa vontade de voltar para aquele lugar que você estava. Então, diminui um pouquinho. É isso né? aí. Começa a recusar alguns convites, recusar algumas coisas que antes te levavam para esse lugar e começa a entrar em lugares que te deixam em outro ambiente, em outra cabeça, em outra mentalidade. Então, começa a ir lá pro Parque Ibirapuera, dar uma corrida, encontrar outra galera, para ver se você consegue começar a mudar esse hábito para um hábito mais positivo, E muda, é impressionante, porque você tá no meio, aquilo ali te incentiva, né? Te puxa para cima. Exato, ambiência é tudo. Se a Cici fosse montar uma clínica, eu tenho certeza que daria certo hoje. Além de um jaleco todo estiloso, personalizado, o que você faria hoje de diferente? Eu acho que além de ter o melhor produto dentro daquilo que eu prometo, né, ter uma promessa muito clara e a melhor, né, qualidade que eu puder dar para essa promessa, a experiência do cliente. Né? Hoje, dentro da Cherry, eu consigo replicar em vários negócios aquilo que a gente faz. A gente tem uma experiência do cliente pensada em cada detalhe. Conta aí algumas coisas. Conta aí. Porque todos sabem que a gente tem até um café próprio da marca, né? Que a gente criou há 5 anos atrás, quando isso ainda era muito restrito lá em marcas muito grandes lá de fora, como Gucci, Dior. A gente veio e trouxe o café Cherry para dentro do mundo da Cherry, dentro do Brasil, como a única e principal marca que trouxe um café para dentro do Brasil. Né? Então, isso é um investimento que você poderia estar ali investindo em produto ou em outra loja, em outras coisas a gente investiu na experiência. O que isso trouxe para a gente? Né? As pessoas passaram a conhecer a marca muito além do produto principal. Então, a nossa estratégia ali, além de ter uma experiência de consumo bizarra para o nosso cliente, que ele chega dentro da nossa loja, ele não precisa só ir lá comprar um jaleco e ir embora, ele pode encontrar amigos, ele pode levar a esposa, pode levar a família, ele pode ir com ele mesmo. Ai, quero um momento relax, meu Deus do céu, eu trabalho muito, agora eu vou ficar 2 horas lá na Cherry porque eu mereço. Então, ele pode ter várias ocasiões ali que acontecem dentro desse espaço que a gente está dando uma experiência muito além do produto. Mas beleza, o que aconteceu? A gente estourou a bolha através do café. Então, hoje, muita gente conhece a Doutora Cherry porque foi no Café Cherry, porque ele estourou a bolha, porque ele é um café de excelência, porque ele é um café diferente, e aí passa a conhecer a Doutora Cherry por causa disso. Poxa, mas pessoas que não são da área da saúde, isso é interessante para você? Interessantíssimo, porque quando eu saio da bolha, eu sou mais reconhecido dentro da bolha. Então, a partir do momento que numa roda de conversa tem 10 pessoas conversando e uma fala, gente, eu fui num café
E aí tem, sei lá, alguém da área da saúde, ela fala assim, você sabia que esse café Cherry é da doutora Cherry? Você conhece essa marca? A pessoa vai conhecer, não vai conhecer, mas eu vou estar ali nessa conversa por causa de algo que antes não era o meu produto principal. Só que essa isca dessa experiência me trouxe muita conversa, muito branding, muito posicionamento, muita mídia, né? E com isso a gente estourou essa bolha. Então, isso é uma das coisas que a gente faz em uma loja, né? Mas a gente faz, assim, inúmeros casos interessantíssimos, como a gente identificou que é uma formatura de alguém e ela está indo lá buscar o seu primeiro jaleco para formatura. A gente já criou uma formatura dentro da nossa loja. Mentira! Já. Então a gente encheu o nosso provador de fotos dela, da jornada dela, de recado de amigos, de familiares, etc. Na hora que ela abriu o provador, aí ela tava o chapéuzinho, a gente levou o bolo, estourou o champanhe e ela viveu ali um momento de celebração na hora de comprar o seu primeiro jaleco ali, pós-formada. Então, assim, são inúmeros casos que eu ficaria aqui contando dia após dia, porque é o nosso foco, né? Dar essa experiência e foco no cliente 100%. Então, na clínica, voltando na clínica, eu traria isso, exatamente esse carinho no detalhe que traz essa experiência além do meu produto principal. O meu produto principal, eu preciso garantir que ele seja o melhor, né? Mas isso não é garantia do meu cliente chegar até lá. O que é a garantia? A pessoa ter uma experiência incrível que vai sair falando para todo mundo que ali tem o melhor produto porque ela viveu tudo aquilo. Que eu gerei um sentimento nela que é muito além dela falar assim, nossa, olha a qualidade desse tecido. Ela não está falando sobre a qualidade do tecido, ela está falando sobre o que ela viveu e a memória que ela criou para outras pessoas. Muito sensacional. Olha que legal, porque você falando já começa a gente imaginar coisas aqui, eu tenho certeza que está na cabeça de vocês aqui, que tem negócios, que tem clínica também, que a gente pode fazer de diferente frente ao que a Cici está falando. Vamos pensar em possibilidades? Olha só, quem está fazendo um tratamento? Um tratamento na sua clínica, o que você pode fazer de diferente? Eu acho que é essa a ideia do podcast, você pensar na prática, né? Colocar em prática o que a gente vai ouvindo aqui do podcast. Cara, o paciente fez um tratamento. A forma de você entregar esse tratamento pode fazer total diferença no seu posicionamento, no como o cliente vai visualizar o seu tratamento e como ele vai te indicar, na satisfação dele, no geral valor, na percepção de valor. Então, por exemplo, um paciente finaliza um tratamento. Imagine você fazer um vídeo, desde contando a história inicial dele, entregar isso para ele. Fazer um aniversário dele, que ele vai para a clínica, está em tratamento, você simplesmente cantar um parabéns. Isso já vai ajudar na diferenciação, na experiência do cliente. E às vezes a gente está tão inserido, tão focado ali no atendimento, técnico. E a gente esquece dessa experiência, que é algo incrível, que isso vai gerar muito valor e vai gerar novos pacientes para a gente. Exato. E a gente acha que o trazer o paciente é somente a gente ir lá no marketing fazer um post ou patrocinar algo para trazer novos clientes. E a fidelização, acho que faz parte disso. Pensa a gente mesmo quando consome algo, vai num hotel ou vai em algum lugar que a gente vê que é caro. A gente está procurando ali, motivos para não ir, né? Porque é caro, a gente tem que validar no nosso bolso o porquê que a gente está gastando aquilo. E quando a gente vive uma experiência memorável, é aquilo que vai marcar a gente. Não é o sabonete que ele colocou em tal momento só isolado. Não é o melhor café da manhã isolado. É o todo, né, que ele construiu para que você tenha essa experiência memorável e você saia. Putz, valeu a pena. Olha isso, imagina o custo dele para ter esse hotel. Então, não, realmente tem que pagar caro. Na clínica é a mesma coisa. Não é um detalhe, não é você colocar uma xícara da Tânia Bulhões lá e achar que está arrasando porque você colocou um cafezinho para o seu paciente. Mas não, se você colocar uma xícara legal, que vai de acordo com o seu branding, tem um café diferente, de repente é o cappuccino da sua avó, a receitinha da sua avó que você colocou ali. Não, tem algumas pessoas que têm uma máquina, que é muito legal, né? Que imprime a foto do paciente no café. Aquilo é muito legal. Entendeu? Essa é a máxima da personalização, né? E assim vai, é consequência de várias coisas que vão dando certo, né? E que você ali tem uma experiência. E o que eu acho que é legal trazer também é que não só a fidelização, indicação, a experiência daquele paciente, dessa pessoa que ia se formar e tal. Porque às vezes o pessoal fala, pô, mas eu atendo 20 pacientes por dia, como que eu vou fazer isso com todo mundo, né? Só que o conteúdo, que aí entra as redes sociais, o conteúdo, todos os bastidores, tudo que você vai produzir em cima daquela experiência
é que atinge uma quantidade de pessoas absurda. Então você sai, não é que você está fazendo aquilo ali, obviamente, quem vai receber o grande impacto é a pessoa que está sendo ali especialmente cuidada, só que aquela experiência, aquilo ali muitas vezes, inclusive, viraliza, né? Sim, e viralizou. Eu gravei um tempo desse, era um café, o pessoal, para divulgar o café, começou a distribuir aqueles balões que voam e tal, com um convite, um recadinho, um negócio legal escrito embaixo, e aí eles saíram distribuindo aqueles balões na redondeza toda. Então, ou seja, e aquele vídeo, obviamente eles conseguiram muitos clientes ali na região, mas o vídeo era justamente sobre isso, porque o café bombou. E por que o café bombou? Porque essa ação que eles fizeram ali, hiperregional, ela viralizou na internet, porque o pessoal começou a filmar, tudo virou um case, e ali bombou, e aí todo mundo que vai para Dubai, todo mundo assim, né? Muita gente vai para Dubai, quer conhecer aquele café justamente por causa dos balões. Então, ou seja, tem um ponto específico, né, que fez toda a diferença. Que fez toda a diferença, muito legal. Muito legal. E lá vocês têm alguém específico para cuidar disso? Ou seja, que só fica... Porque, por exemplo, no caso dessa cliente, que, pô, ia se formar alguém, né, falou, opa, se tocou, né? Eu vou te falou, contar como a gente faz. Primeiro, a gente tem uma cultura muito forte. Então, dentro dos nossos valores, a gente já contrata uma pessoa que tem a capacidade de nos entregar esse momento uau que a gente fala. Então, a gente tem que ver na pessoa uma pessoa que tem essa empolgação, que tem essa empatia para identificar que coisas, né, podem acontecer e ela pode surpreender as pessoas nesse momento, nessa jornada de vida dela, tá? Então, desde a contratação, esse valor muito claro, esse pilar muito claro que a gente tem, já acontece. Pode ser que a gente erre, óbvio. E aí, no meio do caminho, essa pessoa não vai dar certo internamente, porque a cultura é muito forte. Mas lá dentro, a gente treina essa cultura muito, muito fortemente. Então, a gente tem uma área de encantamento de colaboradores e uma área de cultura muito forte, que é liderada pela minha irmã. E aí, toda semana, todo mês, tem alguma coisa que dá o exemplo sobre o que é ser uau. Então, por exemplo, no mês passado, a gente teve o Uau Amigo. A empresa inteira, 200 colaboradores, foram sorteados entre si. E você tinha que fazer uma surpresa em qualquer momento de vida, durante uma semana, da pessoa que você tirou. E aí, gente, o crivo começou a aumentar cada hora mais. De repente, o meu Uau Amigo, eu cheguei na minha sala, tinha a minha menina do estilo tocando violino pra mim, com uma carta linda, maravilhosa, com várias fotos, identificou uma história minha, que eu gosto da rosa vermelha, e deixou a rosa vermelha. Assim, uns negócios assim, que você fala, cara, a pessoa foi profundamente entender o que é ser uau, né? Então, isso já tá no time. Então, pra eles, é muito fácil eles entenderem como eu vou fazer, porque eles já vivem isso no dia a dia, porque nós fazemos entre nós isso muito bem. Eles têm o radar ligado. Eles têm o radar ligado porque são treinados para isso. Mais do que isso, a gente identifica isso desde a contratação, se ele é capaz de nos entregar isso, né? Então, desde lá dos bastidores, isso acontece. Então, obviamente, fica mais fácil na hora que chega na ponta final essas histórias serem identificadas e não precisa ter uma pessoa específica. Isso acontece em várias áreas, né? Então, desde o marketing até o time de vendas, todo mundo fica ligado para identificar histórias e para poder fazer encantamento o tempo inteiro. Muito legal, muito legal. Ceci, tudo que você está falando aqui pra gente, a gente enxerga e tem a certeza de que, pô, você estudou muito para chegar até onde você... Só que lá no começo, você começou falando, pô, você estava lá numa aula de pediatria e foi lá pesquisar, ou seja... Do nada você criou uma empresa, lógico que do nada, quando eu quero dizer, nada... Do nada, mas foi. Do nada, tava na saiu, sala de né? aula. Saiu. Do nada. E você criou a empresa. Uhum. O conhecimento empresarial ali, de colocar um negócio para funcionar, você não tinha. Muito mais intuitivo, feeling, né? Sim, a vontade de fazer o negócio dar certo, que eu acho que é o mais importante. Sim. E depois você foi estudar. Sim, super. O que você estudou em cima disso? Vamos lá. Como a Ceci se desenvolveu, né? Como foi seu desenvolvimento? Primeiro, eu acho que nada como a barriga no balcão a gente fazer... Gente, eu já fiz de todas as áreas possíveis dentro da empresa. Eu fui financeiro, pra você ter noção. Então, tipo, ainda bem que eu não sou até hoje, senão eu não estaria aqui contando a história. Né? Mas acho que, obviamente, essa vontade de fazer acontecer e os cursos e ambiências que a gente passa ao longo da jornada, né? Então, por essa vontade muito grande de crescer, eu sempre tive uma visão de longo prazo e de uma marca que pudesse crescer e, em determinado momento, obviamente, eu entendi que essa marca podia ir para global, né? Mas até então eu entendia que ela podia crescer nível Brasil. Para eu conseguir fazer isso,
eu estava à frente, minha irmã estava à frente, minha família estava à frente. Então a gente precisava se desenvolver porque eu era dentista, a minha irmã era relações públicas, a minha mãe não tinha faculdade, o meu cunhado formado em publicidade. Então, da onde viria a gestão, né? Então a gente teve que evoluir, cada um dentro dos seus talentos. Graças a Deus, eu falo que Deus é maravilhoso, a gente tem talentos que completam um ao outro, né? Então eu sou muito essa porta para fora, a criação, esse olhar para o cliente, essa expansão, essa visão, né, para onde a gente vai. Meu cunhado, ele é muito processos, como a gente vai fazer isso acontecer, quem que vai ser o time que vai precisar nesse momento, como eu vou arquitetar essa empresa para que tudo isso aconteça. A minha irmã, ela é gente, então é ela que faz toda essa cultura acontecer, é de dentro para fora, eu sou fora, ela é o dentro. E a minha mãe é comercialzona, desde que eu conheço legal. ela por gente, ela vende, só não vende a gente porque ela ama muito. Então a gente conseguiu se completar ali, e cada um foi se desenvolvendo dentro da sua área, foi crescendo, né, e foi ampliando essa visão em ambiências que a gente escolheu estar, né, a gente fez curso fora. Todo o dinheiro que a gente recebia no começo, além de investir na empresa, a gente investia na gente. Porque a gente tendo a visão de longo prazo e investindo na gente mesmo, a gente leva a empresa para lá. A partir do momento que a pessoa que está liderando a empresa para de pensar numa visão a longo prazo, restringe essa visão, a empresa está fadada a restringir dentro dessa visão que você tem, né? Então a gente foi indo desse jeito e foi entendendo qual área que precisa agora, qual é o curso que a gente precisa fazer agora. E sempre foi fazendo esses investimentos, até a gente entender que precisava de pessoas também se desenvolvendo. E aí dentro do time, hoje a gente também tem o setor de desenvolvimento dos nossos líderes, né? Legal. E eles também têm acesso a cursos e melhores ferramentas que eles podem para que eles sejam propagadores também da nossa cultura e da nossa visão. E assim vai indo, né? E conta um pouquinho mais como que é essa relação aí, porque pelo que eu entendi é você, sua mãe, sua irmã e seu cunhado. Familiar Isso. total. Sócias, Familiar, eu e minha irmã. Uma familiar que deu certo. Uma familiar que deu certo. É. Sócia sou eu e minha irmã desde o princípio. A minha mãe foi a nossa primeira colaboradora. Então, eu falo que só a mãe para aceitar, porque não ganhava R$1. Tinha que usar a casa para ser o escritório, né, por um bom tempo. Então, só ela para aceitar. E tinha que trabalhar 24 horas por dia, porque realmente todo mundo aceita trabalhar 24 horas por dia. Então, só a minha mãe. Daí, depois, ela se tornou diretora comercial da empresa. E o meu cunhado, ele veio depois de uns 2, 3 anos, mais ou menos. Ele era gerente de marketing de um banco aqui em São Paulo. A gente trouxe ele para ser CEO da empresa, porque a gente viu essa capacidade mesmo de olhar essa nossa visão, esses nossos talentos e colocar isso na prática da melhor forma em estratégia, né? Então, até hoje isso se mantém. A gente Mas e vocês? Como que é a dinâmica de vocês? Assim? Vocês se dão bem? Super. Ou briga de vez em quando? Obviamente sai briga. Quando teve a decisão também de trazer seu cunhado. Super. Porque muita gente fala, pô, você não pode contratar quem você não pode mandar demitir. embora. É. Nessa época, a gente nem passou por reunião, nem nada. Foi tudo tão natural, que ele já ajudava tanta gente em termos de processo. Frigo, o que eu faço agora? Meu Deus, tá acontecendo isso. E agora? Não sei o quê. Então, ele já dava uma super mão. Então, foi um momento de decisão. Gente, se a gente quer crescer, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Quem que é a melhor pessoa e que vai contribuir com o nosso sonho, que vai sonhar junto com a gente, que esse sonho também vai ser dele. Poxa, é ele, óbvio. Vem pra cá, né? A minha irmã já estava comigo desde o princípio, a minha mãe também, então foi sendo natural. Sai divergência de opiniões, sim. Óbvio que sai. Mas eu acho que quando a gente tem um laço muito forte de família, isso também é um ponto positivo. Porque a gente não deixa, a divergência do negócio quebrar o elo maior que a gente tem, que é ser a mãe, ser a família que fez isso acontecer. Mudou a nossa vida. Quando a gente começou com R$2.000. R$2.000 eu, R$2.000 minha irmã, era tudo que a gente tinha. Caramba. Né? Então, a doutora Cherry hoje, faturando os milhões e milhões que fatura, mudou a vida de toda a nossa família e de todo mundo que trabalha junto com a gente também. Então, é um elo tão forte, acho que nada pode quebrar, assim, sabe? Então, quando a gente vê que, passamos um pouco do limite, pera lá, vamos pensar. O responsável por essa área é essa pessoa, eu confio nela, bora, essa é a minha opinião, mas é essa sua palavra final? Então, vamos fazer assim. Vamos confiar. Né? E vamos confiar cada um no seu talento, obviamente contribuindo, né, para o bem-estar da empresa como um todo, com as opiniões, mas quando a gente tem muito claro qual é o talento maior de cada um, fica muito mais fácil a gente saber em que lado cada um contribui mais, né? Funções bem definidas, um propósito muito bem ajustado. Família unida. Limite,
porque cada um tem um cenário. E aí quem talvez esteja ouvindo que tem uma empresa familiar, uma clínica familiar, às vezes... Que é muito comum, por isso que eu perguntei. Exatamente. É muito comum. Marido e mulher trabalhando. Faz mentorias aqui tem alguns que estão... E às vezes... Tem aqui? Quase, Nós, né? Mas tem aqui, às vezes, muitas pessoas que a gente acompanha, muitos mentorandos, que não passam o período inteiro, às vezes, de mentoria e não conseguem fazer o alinhamento dos sócios e não conseguem evoluir. E esse eu acho que é um dos grandes desafios quando a sociedade não está alinhada. Olha que exemplo legal. Comunicação, visão compartilhada, né? Acho que o mais duro é quando os valores não se completam. Aí não tem o que você fazer. Não tem o que fazer. Não vai andar. Aí é o que a gente bate isso daí o tempo inteiro. Quando o valor não está alinhado. Sabe que acho que tem mudado também um pouquinho isso, pelo menos minha percepção dessa coisa de você não pode contratar quem você não pode mandar embora, aquela coisa toda. A gente aqui no grupo é um exemplo disso. Pô, trabalha eu, meu pai, minhas irmãs, meu primo, minha mulher, meus cunhados, trabalha todo mundo. A gente também, a gente tem prima, tem... E dá tão certo. Super. Sai as brigas? Óbvio que sai. Normal, não tem como. Porque às vezes as pessoas falam, não, tem que separar totalmente. Não, é impossível. Porque, cara, a gente é movido a sentimento. Exato. Aí é óbvio que a maneira que eu vou falar com a minha irmã é diferente da maneira que eu vou falar com um colaborador, é óbvio. Só que é exatamente o que você falou. Cara, é um amor tão grande entre nós, família, e pela empresa. Eu acho que isso é importante também. Porque ali o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Então, na verdade, tá todo mundo ali tentando defender a sua opinião, mas pro bem da empresa. Então, quando a galera que está assistindo, quando vocês entendem isso, eu acho que as brigas, elas perdem valor. E aí sim, elas ficam na empresa e não atrapalham absolutamente nada o pessoal, né? O que acontece muito, que eu acho que é até para pegar aqui para falar sobre isso, e isso acontece regularmente, é de um dos dois, quando se trata de casal, um dos dois querer evoluir mais e o outro, essa distância que não pode ficar tão grande, porque aí começa a perder a admiração e aí se a admiração vai embora, o amor vai embora também. Então os dois têm que estar minimamente alinhados nisso e o que está querendo avançar mais tem que ter paciência. E o outro tem que se deixar puxar. Tem que se deixar puxar, porque ali a mágica da vida é a gente estar sempre evoluindo. Exato, né? Perfeito. Parecer ser antes de ser. Na verdade, é o ser. Que eu acredito que é ser para parecer ser. E a gente vai parecer ser, a gente vai transbordar para o mundo aquilo que a gente de fato é. E eu acho que as marcas, elas têm esse papel de trazer essa expressão, de trazer identidade para o ser humano. Para parecer ser sempre, eu vejo hoje um mercado muito voltado por parecer ser e muita gente virando a mesma pessoa. Aonde está a diferenciação? No que você é de verdade. Quando você explora, entende com eu não gosto e dessa transborda isso. Se todo mundo só fica ali no parecer ser igual, naquela máquina de todo mundo, nossa, estão falando que tem que fazer isso, estão falando que tem que fazer aquilo, você vai de novo voltar para o efeito manada, você não vai se destacar. Então, quanto mais você entende a sua autenticidade, transborda isso para aquilo que você faz, mais você vai ecoar, né? Mais você vai impactar as pessoas, porque você vai ganhar voz, você vai ganhar diferenciação, você vai ser referência. Então, com certeza, ser para parecer. E as pessoas, os formatinhos. Eu acho engraçado assim, eu vou nos masterminds, cara, parece tudo cópia. Tudo cópia. Meu, tudo cópia. É muito engraçado isso. A gente estava há pouco gravando com o Rafa Brita, ele tava conversando, ele estava no Mastermind, ele foi palestrar pra gente. Aí ele falou assim, cara, a gente estava falando lá de você. E aí ele tava comentando, ele falou, cara, você é do mesmo jeito em todos os lugares. Aí ele falou, cara, tem cara que eu conheço, eu tô em 2 Masterminds, tem cara que eu conheço que tá nos 2. De um jeito. Ele falou, se molda em um. Cada um tá de um jeito. Aí, porra, como assim? É muito estranho isso, cara. Exato. Né? Então as pessoas têm que quebrar, porque aí fica todo mundo aquele padrãozinho igual, não é isso. E por que é importante o parecer ser também? Porque às vezes você é uma pessoa, tipo, cara, gente boa, com valores, boa no seu trabalho, boa tecnicamente, talentosa, só que você tem medo de colocar isso e se expor. E aí, o que acontece? Você acaba restringindo essa mensagem que você pode colocar e ecoar, impactar esse mundo a um mundinho que talvez
seja muito pequeno, entende? Então, eu acho que quanto mais a gente consegue transbordar isso, mais a gente consegue impactar a vida das pessoas. E a gente está aqui exatamente para isso, né? Deus não nos colocou nesse mundo à toa para a gente não impactar. Ele quer que a gente sirva, que a gente pegue os talentinhos que Ele colocou quando a gente era sementinha lá e consiga encontrar cada um deles, lapidar. A gente vai fazendo igual um diamante, né? A gente vai num lugar que aprende uma coisa e o nosso talento tá ali, a gente entende ele, a gente lapida, puf, a gente brilha e aí impacta as pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir colocar para fora, mais gente a gente impacta e melhor é pro mundo, né? Muito bom. Por isso que a gente precisa dos dois lados. E é o que acontece com muitos profissionais, porque pensam assim, né? Pensam, não, mas eu sou bom, eu sou um ótimo profissional, eu tô aqui, o cliente que tem que me procurar. Exato. Tem a ver com ego também, né? Tem, total. Ego e é uma defesa, né, cara? Porque o cara, a partir do momento que ele fala isso, ele tá tirando dele a responsabilidade. Eu sou bom, as pessoas têm que vir até mim. Não é bem assim. Quero te fazer um convite. Olha só, que tal você bater um papo de graça, tá bom? Você bater um papo de vídeo individual, você e alguém que tem uma clínica, o dono de uma clínica que fatura mais de pelo menos 6 milhões por ano. E é isso que eu quero te fazer o convite, da gente marcar um bate-papo entre você e um de nossos mentores, para justamente a gente entender a sua realidade, entender onde você está, entender onde você quer chegar, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, e mais que isso, você entender o que essas clínicas são clínicas de alta performance, o que elas fazem e qual foi a jornada dela, o que elas fizeram para conseguir chegar nesse tipo de resultado. Como eu falei, esse bate-papo não tem custo, é para a gente se conhecer, obviamente para você conhecer também a nossa empresa, e independentemente da gente trabalhar juntos, do sim ou não, vale muito você marcar esse bate-papo, porque vai abrir demais sua cabeça, você vai entender de fato o que está acontecendo aí no seu consultório, na sua clínica, e com certeza, se você tiver disponibilidade, disciplina, vontade, você vai chegar nesse tipo de resultado também, tá bom? Então o pessoal vai colocar aqui um QR Code na tela, um link também. Nesse link você já consegue fazer o agendamento e pode ter certeza que você não vai conversar com qualquer pessoa, você vai conversar com o dono de uma clínica que fatura mais de 6 milhões de reais, você vai entender os bastidores. Tá bom? Tá feito o convite, certo? Muito bom, muito bom. Isso aí. Bom. Fazer com a clínica o que aconteceu com a doutora Cherry, né? Evoluir, crescimento. Exatamente. E é só o começo. Né? Não, é só o começo. Vamos abrir para as perguntas, então. Tem pergunta? Se você quer uma grande referência para as mulheres, né? Qual habilidade você diria para elas terem para que elas busquem empreender? Né? E o porquê dessa habilidade? Tá, vamos lá. Gente, Boa, salve de palmas pro Brasil! Eu acho que empreender é uma junção de habilidades. Eu não acho que dá para ter uma só para empreender e ter sucesso, sabe? Mas eu acho que a primeira delas é você ter uma autoconfiança, né? Uma autoconfiança que não te deixa vaidoso ao extremo, né? Que não te leve para o ego, mas uma autoconfiança que te impulsione a realizar. Então, muita gente para no meio do caminho porque essa autoconfiança, em algum momento, por algum julgamento ou por alguma coisa que aconteceu, uma frustração, um erro que aconteceu, a pessoa já fala, não é para mim, né? E quando a pessoa acredita de verdade nela, no sonho dela, naquilo que ela quer impactar, não tem o que para. É como se fosse um trator, você não olha para o lado, não olha para o que está falando, no que aconteceu, bola para frente, deixa eu solucionar, qual que é a solução que eu preciso buscar, né? Então, isso é um fator muito importante. E aí eu vou dizer um segundo que eu acho muito importante para empreender, é que você precisa ser muito curioso. Quanto mais curiosidade você tem, mais ambientes você vai viver, né? E vai te ampliar essa visão para que você tenha matéria-prima para criar. Então, o que é criar? Criar, você pode criar solução, você pode criar produto, você pode criar serviço. Mas quando você cria, você tem essa matéria-prima. De onde vem a matéria-prima? Da curiosidade. Então, quanto mais curioso a gente mais a gente vai ter dados dentro da nossa cabeça, mais a gente vai ter essa disponibilidade de soluções. E aí, sim, a gente consegue ir em frente, né, com o empreendedorismo. Então, eu falaria essas duas coisas. Bom, vou fazer duas perguntas, tá? Vou aproveitar meu momento. Primeiro, até complementa o Rafa, a gente estava até falando sobre maternidade, né? Antes de começar, mas sobre gestão de tempo, Ceci. Sim. Que a gente te acompanha há bastante tempo. Você tem a questão desse trabalho de influencer, a doutora Cherry, o café, filhos agora, né? Então, que dica você pode dar pra gente, principalmente mulheres empreendedoras, sobre gestão de tempo, que é uma dor que a gente tem, tá?
E a outra questão, eu já vou emendar, tá, gente? Tá bom. Senta-se em casa, Ju. A gente já está nessa questão de ter uma clínica com outros profissionais, cultura. Já temos algumas diferenciações que já faz parte aqui da nossa cultura, aqui da Infinity. Mas que dica você dá para a gente para ir além? Agora, em 2026, inteligência artificial, tendências, olhando para o futuro, como você falou, olhando para daqui 11, 12 meses. O que a gente já pode começar a plantar na nossa clínica de diferenciação? Tá bom, bora lá. Boa, Ju. Bom, Muito primeira, bom. gestão de tempo. Gente, a gente não dá conta de tudo. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu não dou conta de tudo. Muita gente, às vezes, olha de fora e fala, nossa, como é que você dá conta de tudo? Qual é o teu tudo? Escolha o seu tudo. Né? Eu dou conta de tudo que eu escolhi fazer, né? E dentro dessa escolha, eu escolhi meu trabalho e eu escolhi minha família. Dentro do meu trabalho, o que eu preciso? Eu preciso de energia. Então, dentro do meu trabalho, eu preciso ter disciplina. Sem disciplina, eu não consigo dar conta de tudo aquilo que eu tenho para entregar. Então, a saúde é um pilar do meu trabalho, né? Então, por isso eu dou conta de ir fazer exercício, me alimentar bem. Por quê? Porque vai me fazer bem dentro desse pilar que para mim é extremamente importante, que é prioridade, que é o sonho de fazer a Cherry crescer, tá? Do outro lado, eu tenho a minha família, minha prioridade, número 1, né? Então, como que eu vou dar conta da minha família e do meu trabalho, sendo que são sonhos gigantes, né? Tá bom. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou jogar o meu tempo e meu foco, 100% do meu tempo, na hora que eu estou com eles. Então, eu pego aqui, dentro do meu dia, eu separo. De manhã, na hora que eu acordo, é tempo pro meu filho até tal hora, que tal hora eu vou fazer o meu exercício, porque para mim é importante, porque eu preciso ter energia para ambos, né? Tanto pro meu trabalho quanto para ele, que ele tem muita energia. Quantos anos ele tem? 1 ano. 1 ano, então vai É uma loucura. Você vai precisar de mais energia. Mais energia. Já mais energia. Então, o que eu preciso fazer para dar conta disso tudo? Uma pessoa muito boa para me ajudar, para quando eu não tiver com meu filho, eu ter a certeza e a confiança que tem alguém ali cuidando com muito amor dele enquanto eu tô fora, né? Então, beleza, tempo para o meu filho, 100% de foco presente, tempo para o meu exercício, 100% de foco presente. Putz, dá para fazer todo dia vai sair 100% igual? Não, disciplina é você saber que você tem que fazer todos os dias e se falhar, você saber como voltar, né? E aí, beleza, eu vou pro meu trabalho, dentro do meu trabalho, eu coloquei a minha energia naquilo que eu viro ponteiro e parei de desperdiçar energia naquilo que eu desperdiçava e não virava ponteiro. Então, quais são os meus talentos e aonde eu preciso estar com presença dentro da minha empresa? É nisso? Beleza. Se eu der conta de mais, ótimo. Se eu der conta disso aqui, eu sei que a minha empresa não vai estar perdendo uma perna, não vai estar perdendo um braço. Eu sei que ali eu vou estar dando tudo que eu posso para ela expandir e fazer aquilo que eu preciso. Voltei para casa, é isso, é minha família. Então, se você não tem hobby, eu não tenho hobby nesse momento. Né? Porque nesse momento, o tempo que eu tenho é para meu trabalho e para minha família, né? Então, ter essa clareza te faz se frustrar menos. Putz, mas eu podia estar fazendo balé que eu amo, eu podia estar fazendo, sei lá, qualquer outro hobby, cerâmica. Eu podia, mas eu não tenho esse tempo, né? Porque a minha prioridade são essas duas coisas. Sim. E dentro delas, eu divido o meu tempo. Senão você se frustra o tempo inteiro. Exato. Você tá sempre devendo. Nossa, mas a tal fulana tá fazendo, é tão legal, ela me convidou pra não sei o que, não sei o que. Tá, mas eu não vou conseguir nesse momento. É a minha fase nesse momento. Pode ser que mude daqui 10 anos, pode ser que mude, mas pode ser que essa seja eu pra sempre. Né? A gente tem que se entender e conseguir entender as nossas prioridades e fazer a nossa gestão de tempo pra gente dar conta. A influência, como eu consigo fazer? Documentar tudo aquilo que eu faço. Ter uma pessoa ao meu lado que tá me ajudando, contar com pessoas, né? Então faz parte do meu trabalho ser influenciadora, não é um hobby. É o meu trabalho, É o seu trabalho. né? Enquanto eu tô ali fazendo a minha marca pessoal tá relevante, a minha empresa tá relevante também. Então, se isso é uma prioridade para mim, porque trabalho e família são prioridades, ela precisa estar dentro da minha lacuna do trabalho. Então, eu separo 2 períodos da semana só para criação de conteúdo. E ao longo da semana, as coisas vão sendo captadas no meu dia a dia para estar sempre presente, sempre aparecendo, contando com um time que me ajuda a fazer toda essa estratégia de criação. Então, assim, obviamente, contamos com muitas pessoas, com uma organização muito grande, com uma disciplina para cumprir e acho que clareza. Quanto mais clareza você tem, né, para conseguir gerir esse tempo e não se frustrar,
é melhor. Então a gente consegue fazer assim. E essa questão do posicionamento, da influência, é uma das tarefas-chave que você colocou como Exato. principal, justamente para manter a empresa de pé e bem, crescendo. Desde CIOSP de 2016. CIOSP... Foi quando eu comecei a trabalhar o branding pessoal da Ceci Navarro. Porque antes eu era a Doutora Cherry. Eu só aparecia dentro do Instagram da Doutora Cherry como a personificação da marca. E as pessoas chamavam, deve chamar até hoje Doutora Cherry. Muitas. Obviamente, hoje, com o passar dos anos e a construção de Ceci Navarro, o Ceci também se tornou forte e relevante. Mas tem muita gente que me segue desde a época do 2014 e que, obviamente, me chamam de Cherry, né? Em 2016 que você sentiu que a empresa mudou drasticamente? 2016 foi quando eu fiz a transição de carreira de odonto para empresária. Ficou sério o negócio. Fiquei 100% na empresa. E aí eu tomei a decisão que a disciplina ia reger a minha vida, porque sem ela eu não ia conseguir, né, dar tudo de mim para dentro da empresa. E aí dentro do pilar disciplina eu comecei saúde, né, alimentação, exercício físico, trabalhar branding pessoal, fazer os cursos que eu precisava fazer e me dedicar totalmente à doutora E Cherry. no CIOSP virou essa chavinha por quê? Não sei se você conhece o Paulo Batista, ex-CEO da Dental Cremer. Sim. Na época, a gente estava dentro da Dental e a gente estava se destacando muito em vendas, mesmo sendo muito pequenos, assim, em termos de marca, a gente estava com um escritório de 20 metros quadrados, com todo o nosso estoque interno, com 2 funcionários. Caramba! E eles viram a gente na internet e, cara, não, a gente trabalha junto, a gente já estava se tornando relevante na comunidade e tal. Para eles era uma boa isca também para dentro do site deles, já que a gente estava muito relevante. Legal, começamos a trabalhar, fomos para o CIOSP juntos. E chegou nesse CIOSP, a gente foi num stand de 120 metros quadrados, porque eles nos levaram, obviamente a gente não tinha dinheiro para participar de um stand desse. E a gente teve uma das maiores vendas do CIOSP dentro da Dental, ou seja, eles levaram de resinas incríveis a cadeiras e aos nossos jalecos. E a gente teve uma venda tão relevante que ele foi falar comigo, ele falou assim, sim, você tem um pote de ouro na mão. Na mão, o que é isso? Cuida disso, né? E essa frase dele me fez fazer a transição de carreira naquela época. No dia, eu liguei para as clínicas que eu trabalhava, falava, olha, gente... Você trabalhava, você atendia em clínicas ainda? Muitas clínicas. Meu Deus! E tomei a decisão naquele CIOSP com aquela fala e não olhei mais para trás. E aí em diante foi. Mas ali você falou, pô, Ceci Navarro começou ali. Precisa crescer. Tá. Que ali você saiu e começou a encarar aquilo ali como algo bem maior. Pô, ele foi uma pessoa muito importante na sua vida, hein? Ele foi. Ele saiu da Cremer? Saiu, hoje ele está com uma empresa que se chama Alicerce, que é uma empresa de educação, de contraturno escolar, que inclusive a gente ajuda dentro do instituto que a gente tem na empresa hoje. E dentro da nossa sede tem a escola. Então, as crianças, quando saem da escola pública, né, que estão ali no estudo de manhã ou de tarde, no contraturno, elas vão fazer reforço escolar dentro da nossa empresa. Que legal. Que é através do Alicerce. Então, eles vêm, montam um polo, levam os professores e a gente cuida de trazer as pessoas, né? E aí, esse estudo é todo arcado, né, por pessoas ou empresas. E essas crianças têm acesso a inglês, a reforço de matemática e assim vai, para poder ter um estudo melhor lá para frente, né? Então, muito legal isso que ele está fazendo e a gente está apoiando o projeto. Agora, a segunda pergunta. Não sei se você quer complementar. Não, pode complementar. A segunda pergunta é sobre o que fazer com a minha clínica daqui para frente, né? Eu acho que quanto mais foco no cliente e entender como trazer esse cliente mais vezes para dentro da sua clínica, além de, obviamente, buscar novos clientes, você vai se destacar cada dia mais. Porque a pessoa, quando ela é fiel a você, ela vai falar de você para Deus e o mundo, né? Você não pode depender só dela, mas ela é realmente alguém muito importante para você, é a sua comunidade, é o seu cliente. Então, quanto mais você focar nele e trazer uma ultra personalização para ele, ou seja, ele se sentir único para você, mais essa experiência vai ser memorável para ele. Então, quando a gente pega a NRF, que foi a última, né, que teve agora em janeiro, não sei se alguém aqui esteve lá, mas o que mais se falou foi dessa ultra personalização, né? Então, como eu vou ultra personalizar o meu produto, o meu serviço, para que essa pessoa se sinta ultra especial dentro da minha clínica? Não tem uma coisa que você vai fazer, mas você vai investir numa ferramenta legal, que ela vai se sentir extremamente importante, porque ela vai sair da sua clínica já receber um recado. Você vai investir em experiência, você vai investir em diversas coisas para que ela se sinta assim, né?
o aniversário dela, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro, alguma coisa, ela tem que se sentir muito, muito especial. Eu acho que quanto mais a gente conseguir saber sair do padrãozão e a pessoa sentir, putz, não é o que ele faz para todo mundo, não é o que todo médico faz, não é o que todo dentista, não é uma mensagem padrão, não é o que chega para todo mundo, tá chegando algo especial para mim, mais você vai se destacar. Né? Isso aí, Muito muito bom. Eu vou abrir para mais uma daqui a pouco, tá? Mas eu queria entender um pouquinho. O seu produto, quando você criou, era algo totalmente copiável. 100%. Né? 100%. Baixa barreira, né? Você começa muito fácil. Isso. E hoje, você se destacou tanto no mercado que você saiu muito à frente. Sim. Onde que a doutora Cherry vai chegar? Tem um plano de ação, algo muito... Ou Sim, você com vai no certeza. feeling, igual você teve lá atrás? Sim, fui no feeling já, tá? Hoje eu falo que a gente desenvolveu o nosso lado empresarial um pouco mais, que antes a gente era aquele empreendedor raiz que ia e nem pensava na gestão, na produção, no processo, como vou chegar lá, né? Mas depois de um tempo para cá existiu uma profissionalização. Então, qual é a etapa para cada coisa? Né? Então a gente sabe que a gente vai chegar no mundo, mas no Brasil a gente ainda tem muita coisa a explorar. A gente tem só 9 lojas físicas próprias, em shoppings incríveis, legal. Mas quanto lugar nesse Brasil ainda não tem para a doutora Cherry estar com essa experiência maravilhosa que é a experiência física também? Né? O nosso e-commerce vem melhorando cada dia mais, mas como a gente pode melhorar ainda mais essa entrega, essa distribuição aqui no Brasil? Legal. Chegando aqui, estando joia, a gente pode fazer em paralelo ou não, com oportunidades que surgem, mas a gente vai chegar no mundo, porque a gente já fez diversos testes, a gente já foi em diversos congressos, na Alemanha, na Argentina, nos Estados Unidos, enfim, Nova York, a gente já foi para um monte de lugar para testar, e a gente entendeu que a gente pega aonde a gente for. Isso que eu ia As pessoas ficam sabia? Ótima enlouquecidas e não tem o que a gente faz, como a gente entrega, o porquê a gente entrega, que elas sentem em todo lugar, elas não têm acesso a isso. Então, a gente foi recentemente no INCAS, que é um congresso de dermatologia, e foi a única marca brasileira de moda que levou um stand, né, para lá. E aí, quando a gente chegou lá, Egito, Itália, Arábia Saudita, era gente tudo quanto é lado. Chegava no stand e ficava assim, oh my God, isso existe! Tipo, é real! Meu Deus, era tudo que eu queria. Essa dor que eles sentem, né, a gente pode solucionar com aquilo que a gente faz muito bem. Só que a gente precisa conseguir chegar lá com a excelência que a gente entrega aqui, né? Então, obviamente, a visão é global, a gente entende que a gente tem espaço, a gente já está em alguns países, né? Então, principalmente América Latina, a gente já tem revendedores com lojas vendendo doutora isso eu ia perguntar, já tem? Já. Argentina, a gente tem México, Legal. A gente tem Colômbia, a gente tem vários países já realmente se destacando, já vendendo doutora Cherry. Eles sempre trazem que a Cherry de lá já é famosa, então que eles não têm tanto trabalho de marketing para vender e que as pessoas chegam e às vezes querem, não tem lá e falam, cara, eu vou pro Brasil, vou trazer de lá para cá, porque às vezes eles estão sem estoque e tal, então eles ficam, não, preciso aumentar meu estoque, preciso melhorar. Então a gente já tem esse potencial aqui na América Latina, mas a gente sabe que a gente vai chegar em outros países com facilidade. Que legal. Estranho, né? E você vê, porque não tem tanta barreira. Exato. Né? E você vê que o pessoal para a área de saúde em si, e por isso a gente começou esse movimento já tem uns bons anos, cara, tá muito... Hoje a barreira é muito maior. Hoje a barreira é muito maior. O cara vai ter que ralar muito. Para chegar, não tem... Para chegar está muito acima, muito além, né? A gente fez várias estratégias para isso, colaborações com pessoas muito importantes, então Patrícia Bonaldi, Disney, Smile, Barbie, a gente já fez coleção, então a gente vai, obviamente, trazendo esse branding muito forte, né, e que vai atrelando a lugares e marcas e pessoas que nos levam muito além, e, obviamente, pensando no cliente loucamente, a gente é obcecado, então a gente tem uma jornada muito clara, a gente sabe onde ele entra, até onde ele pode ficar. Pegar, pô. É muito difícil pegar. Cici, até uma curiosidade, vocês têm muitos influenciadores? Muitos. Muitos? Quantos? Você pode falar mais ou menos? Hoje, por mês, a gente ativa cerca de 80 por mês, né? Mas a gente tem uma lista maior que isso. Mas essa é mais ou menos o que a gente ativa por mês. E a gente tem um projeto muito legal, que é tornar os nossos clientes embaixadores da marca. Então, eles vão um dia poder ter o acesso a ser influenciadores da marca, desde que eles entreguem, né? Obviamente,
resultado e crescimento e conteúdo legal e etc. Mas dentro da nossa própria comunidade. Sim. Então, a gente já vem fazendo alguns testes com alguns clientes e está sendo muito positivo, porque a pessoa já é fã, ela já fala da gente com muita propriedade e nada melhor do que as pessoas mais reais do mundo falando da gente, né? Então, a gente tem esse projeto, mas além deles, a gente tem um marketing de influência muito forte com uma área dentro da empresa e que a gente ativa conforme a coleção e conforme o que a gente quer comunicar. Então, eu estou lançando uma coleção para estudante, eu não vou contratar uma pessoa que já está em outro nível de clínica para falar para o estudante. Não, eu vou contratar estudante para falar para o estudante. Quando eu lanço uma coleção, uma colaboração com Patrícia Bonaldi, por exemplo, que um jaleco chega a custar R$ 1.500, R$ 1.700, eu preciso ter uma pessoa que se posicione mais para esse núcleo de clientes. Então, eu já sei quem eu vou ativar neste momento. E a gente vai fazendo assim conforme a jornada, conforme as coleções, conforme as épocas do ano que as coleções são embutidas exatamente e propositalmente para vender para diversos públicos diferentes. Muito legal. Isso daí, galera, vocês estão assistindo aí, esse é um excepcional caminho para as clínicas. Exato. Pouca gente, raríssimos consultórios, raríssimas clínicas têm um trabalho de não os grandes influenciadores, mas vários micro-influenciadores por perfil, por público-alvo que vocês têm, aí, para os tratamentos que vocês têm como carro-chefe, mas pouquíssimas clínicas fazem isso e é uma baita de uma estratégia. Uma baita de uma estratégia e não dependam de números, né? Dependam da influência. O influenciador tem que influenciar. Qual é a influência que você precisa? Às vezes a pessoa tem 5.000 seguidores. Mas dentro daquele núcleo dela, ela é a pessoa. E ela vai influenciar. E volume de influenciadores, né? Porque te traz muitos benefícios. Primeiro, obviamente, o volume de pacientes. Mas um que eu acho demais é posiciona as clínicas como referência, pô. Porque imagina, você tá lá na sua cidade, aí você vê que o influenciador tal foi na clínica, o outro 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 foi na clínica. Automaticamente, na nossa cabeça, na cabeça do ser humano, na mente, já posiciona aquela clínica como referência. Porque tá todo mundo indo lá. Existe um triângulo, né, que eu gosto de falar e acho que para clínicas é interessantíssimo, que é a frequência, abrangência e constância. Então, como a gente vai ocupar esse espaço mental dentro do que fazemos na cabeça de alguém? Frequência, aparecendo o máximo de vezes no dia para essa pessoa. Como que eu vou aparecer o máximo de vezes no dia? Eu vou ficar falando o tempo inteiro de mim mesmo? Não. É você falando, é o patrocinado falando, é a influenciadora falando, é o boca a boca que alguém foi lá, teve uma experiência memorável, tá falando. Putz, eu já tomei a consciência que aquela pessoa existe. Quando eu precisar de algo, ela já tá tomando ali o meu mapa mental, né? O que é abrangência? Para o maior número de pessoas possíveis. Porque quanto mais você é referência para um maior número de pessoas, mais a pessoa vai te escolher. Isso aí. E mais pessoas. Com constância. Eu vou fazer isso uma vez só? Não, eu preciso aparecer na cabeça dessa cliente mais vezes no dia para o maior número de pessoas possíveis por um tempo determinado que é longo, né? As coisas são a longo prazo. Então, quando a gente consegue preencher esse triângulo, a gente vai se tornar a referência maior dentro da cabeça, né? Do espaço mental daquela pessoa que a gente chegou. Muito bom. E no caso, a gente está falando de influenciador. Mas você comentou, né, dos embaixadores, né, que é o estudo que você está fazendo. A gente cria embaixadores dentro da nossa própria clínica, porque às vezes você não tem um influenciador próximo de você, mas você tem clientes que são influenciadores, não falo digitalmente, mas às vezes influenciador de um bairro, o cara é líder de alguma forma na cidade, alguma coisa. De determinada classe social. Em determinada classe social. Né? Quem é de cidade pequena, tem do bairro, o cara lá do sítio, vamos falar assim, ele consegue trazer novos clientes somente sendo valorizado dentro da sua clínica, você trazer e mostrar para ele, ó, você é importante pra gente. Exato. E de alguma forma, influenciar ele. Uhum. Você influencia ele vai influenciar outras pessoas. A gente trabalha bastante nas clínicas também. Faz muito isso, né, nas clínicas. Criado entre os pacientes, são mais especiais, mais indicam, são mais fãs, o status de embaixadores da clínica. Muito isso legal. É bem legal também. E é comum, né, o cliente que já está satisfeito, que gosta do nosso trabalho, ele indicar. Por que não a gente estimular isso e trazer ele com a gente? Então, criar embaixadores dentro das nossas clínicas. Muito já vem bom, a dica. cara. Sensacional. Muito bom, né? Vamos pro toque? Ou mais pergunta? Vamos pro toque. Vamos pro toque. Quem quer aí? Explica o que é o toque. Vamos lá, Cici.
The OneCast, toque. Tá. E a gente vai trazer vários insights que... Então tem o toque da plateia aqui, Tá bom. o toque de quem está assistindo e o toque pra gente aqui também, qual foi o toque do podcast. Então a gente vai começar um insight aqui de todos vocês. Então eu vou pedir 3 pessoas para falarem o toque da plateia hoje aqui. Aí, Felipão! Bom, o toque eu acho que é no jogo da atenção e da retenção, acho que o que manda é a diferenciação. Muito bom. Tá bom. Tem mais aqui, gente? O que eu posso falar sobre o toque é a questão da valorização, do valor e da cultura da empresa estar dentro, né, dos colaboradores e enraizados, né, como você disse, porque eu vejo pelo Rick, né, assim, é contagiante estar aqui com a galera e é sempre memorável. Então, acho que se você consegue transpirar isso para os seus funcionários, consequentemente, a outra ponta, que é o cliente, ele vai também ter esse impacto soberbo na vida deles, né? Muito bom. Parabéns. Obrigada. Mais um? Uma frase sua que é do transformar Vai, o paciente vai, naquele vai, momento. pode ser uau. 4. O que você pode fazer para realmente marcar aquele paciente dentro da sua clínica. Então é um momento uau para mim que foi o toque. Eva, que Muito bom. bom. Fazer muito momento agora. O toque para mim foi pareça o melhor, seja o melhor. A gente não pode ser pouca coisa, né? Aí. Ninguém é comparável. A melhora da tua costura, o caimento. Então, no nosso trabalho tem que ser o melhor. Exato. E parecer que seja mesmo. Mostrar para as pessoas que é o bom, é o melhor que tem. Muito bom. Paulinha, quer também? Deixa eu levantar a mão. O meu toque é que disciplina gera constância, que gera resultado e que a gente foca no propósito. Muito Eu bom. tô encantada, foi demais. Que bom. Fala meu toque também. Fala, seu toque. São 2 toques, A 2 gente ficou toques. anotando aqui. É, Olha Ah, só, que cara, bom. tem Gosto da anotação. nota, quer É dizer que isso aí. saiu algum insight aí. Primeiro é revisitar a experiência do cliente. Uhum. E o segundo, o lance dos influenciadores também. Eu acho que isso daí é um caminho muito interessante que a gente tem que trabalhar. Quê? Não precisa, Fê? Tô com 2 microfones. É que são 2 toques. Boa. Você vê, né? Eu falei 3 toques, né? Quantas peraí, então pessoas pega aqui, fizeram questão de falar, porque realmente foi um podcast muito interessante, de muito aprendizado pra gente. E é lógico que eu vou falar também o meu toque, né? O toque do podcast para mim é realmente a mensagem, ou melhor, a imagem que você transmite. Capricho e amor no que você faz. Eu acho que toda pessoa que está assistindo o podcast aqui, eu acho que tem que fazer as coisas realmente com amor e com capricho, que não tem como dar errado. Para a gente finalizar, é lógico que a gente gostaria de saber qual o toque do podcast para você e aproveitar e deixar uma mensagem positiva para quem está assistindo. Show de bola. Bom, espero que vocês saiam com a frase ser para parecer ser para a vida de vocês, né? A frase que eu prego, que eu amo e que eu vivo todos os dias. E uma mensagem é que sucesso é processo. Então, acreditem, né, no processo, amem o processo. É nele que mora o sucesso. É no todo dia, é fazer todo dia melhor, é dar 1% a mais se for, é 150% se der. Né? Mas é esse processo do todo dia amando o que você faz, é que você vai chegar no que é sucesso para você hoje. Aí pode ser que amanhã o sucesso mude, você vai mudar o seu processo e você vai continuar amando. E essa é o toque da vida, né? Você não vai ter uma linha de chegada onde, meu Deus, cheguei, agora eu estou feliz. Não, eu estou feliz no todo dia, eu estou amando o que eu faço todos os dias, eu estou me descabelando todos os dias, mas mesmo assim eu sei porque eu tô fazendo tudo isso, né? Então, acreditem que sucesso é processo e amem o que vocês façam. Acho que é isso. Eba! Muito bom! E aproveita, se você está assistindo o podcast, coloca aqui qual foi o toque do podcast para você e envia para alguém que você gosta, alguém que merece ouvir esse podcast. Aproveita e segue a gente, né? Isso aí, ó. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, porque toda quarta
tem mais um episódio do The One Cast que tá espetacular. Esse foi Parabéns, demais, viu, né, meu cara? irmão? Demais Demais. mesmo. Sim. Obrigada. Foi uma honra. incrível. Foi incrível. Obrigado, Obrigada. parabéns pela sua história, pela jornada, pelo processo. Obrigada. Um abraço e até semana que vem. Valeu, gente! Aê!